E você gosta de aprender coisas novas? Pois saiba que tem muita gente que é apaixonada pelo conhecimento, não é verdade, Janina? É verdade, e hoje queremos que você também se apaixone pelo conhecimento. Vamos conhecer um pouquinho mais. O Conexão Jovem começa já já. Começa agora o seu Conexão Jovem e hoje a gente traz um assunto muito importante falando sobre conhecimento. Você gosta de aprender coisas novas? Não? Então vem com a gente porque hoje você vai aprender como que a gente faz para desenvolver o pessoal, não é verdade, Gê? E tão importante a gente se desenvolver, né? Procurar a excelência, procurar aprender mais sobre o que a gente gosta. Não é necessário, tá, ok, aprender sobre tudo. Você não gosta de química e vai lá, faz um mestrado de química. Não é isso que a gente está falando. Mas sim, é importante você se aprimorar nisso que você gosta de fazer, nem fazer da melhor forma possível, servir o outro também da melhor forma possível. A gente vai falar mais sobre esse assunto, temos uns convidados hoje. Aqui parece que o cenário tem sabedoria, inteligência, assim, sabe? Como podemos falar? Estou querendo absorver um pouquinho disso aí para mim. Para a gente conhecer, mas aqui temos os nossos convidados de hoje, o professor Lucas. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Um prazer te ter aqui no programa. Prazer é todo meu. Conta um pouquinho pra gente, vamos apresentar primeiro a Larissa também. Larissa aqui também no programa. Tudo bem, Larissa? Tudo bom, Gi. É um prazer estar com vocês aqui, com o Alessandro, com o Lucas. É um prazer, realmente. E Lucas, Larissa, vou pedir para vocês me contarem sobre essa história. Vocês gostam mesmo de estudar, né? Conta um pouquinho pra gente como que é esse relacionamento com o estudo para vocês. Bem, pra mim, né, pelas pessoas que me conhecem, vão falar que eu sou um pouco viciado nos estudos, né? Mas conta pra gente por quê? Porque aqui vários não te conhecem, então a gente quer saber... O motivo é o seguinte, hoje, atualmente, eu sou doutor, né, na área de construção civil. Estou finalizando meu segundo doutorado também em estruturas, também voltada para a área da engenharia civil. Me formei um pouco jovem, me formei aos 20 anos em engenharia civil. Posteriormente a isso, fiz uma pós-graduação em docência, fiz um mestrado em construção civil, em seguida mais um mestrado em estruturas, depois um doutorado em construção civil e esse ano eu finalizo o meu segundo doutorado. Ok, estamos entendendo o vício agora. Ok, podemos compreender. Mas tudo com balanceamento, tudo com uma dosagem e equilíbrio. Tá certo, mas por que essa vontade de estudar tanto assim? Você gosta de saber? Você gosta do fato de ficar sentado com os livros, o cheiro dos livros? O que você gosta de estudar? Eu posso dizer que é como se fosse meu passatempo, né? Sou bem achegado na questão de estudar, de aprender algo novo. Isso me estimula bastante. Então, sempre tive aquela proximidade com a leitura, facilidade. Eu tinha uma facilidade desde quando eu era menor de ler uma única vez, ter aquela questão de armazenar a ideia sem ter que ficar decorando aquilo. Então, isso tudo contribuiu. Mas tudo isso foi por estímulo de casa. Meus pais sempre me favoreceram aos estudos. Vim de uma família muito humilde. Então, eu via que o que eu podia contribuir, onde eu poderia chegar mediante a meus esforços e ao meu estudo, né? Então, tomei isso como força e segui adiante. Que legal. E aí, Larissa? O teu relacionamento com os estudos? Sua trajetória com os estudos. Olha, Vou ficar quieta já. Não, eu sou uma curiosa. Eu gosto de aprender, eu gosto de descobrir coisas novas e eu também gosto da cosmética do saber, que são os cheiros dos livros, as capas. Eu falei cheiros dos livros porque eu sabia que ali tinha poesia por lá, né? Eu gosto disso também. Não, eu fiz um mestrado em Ciências da Comunicação, defendi o meu mestrado em 2015 pela Universidade de São Paulo, mas assim, eu entrei bem cedo na escola. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e eu acho que o Lucas também. Também tem o fato de que eu sou filha de professores. Lucas também é filha de professor. Eu acho que esse gosto pelo saber passa um pouco por isso. Mas se bem que tem muita gente também que é filha de professor que detesta a escola, né? Fugia da escola, enfim. Mas eu tive pais que me estimularam muito a ler e a escrever e a observar. Eu acho que isso também passa pelo gosto do saber, porque, infelizmente, principalmente no Brasil,
escola é sinônimo de coisa chata, né? Porque você não vai pegar gosto pelos livros e pelo saber quando você já está no mestrado ou na faculdade. É muito difícil. Você pega gosto pelo saber quando você é criança. E, infelizmente, é nessa idade que as crianças são podadas. Ah, não, você tem que aprender só isso aqui. Ah, mas eu queria tanto aprender sobre isso, sobre animais. Enfim, mas não são as escolas, é o próprio nosso sistema, né, educacional que vai tolhindo a curiosidade da criança. Gente, aí vocês falaram que vocês são apaixonados por aquilo que vocês fizeram, por aquilo que vocês fazem. Agora, o que, principalmente você, Larissa, você falou que é uma curiosa. É interessante a gente falar sobre esse assunto porque tem muita gente que está assistindo o Conexão agora e está pensando assim, nossa, mas eu só consigo aprender se tiver alguém estudando, alguém ensinando. Eu acredito que boa parte do conhecimento que você tem foi porque você correu atrás de um conhecimento que não estava ali na cara. Assim, eu também sou um tipo de pessoa que gosta de aprender de gente. Eu gosto de sentar numa sala de aula, de ouvir uma boa aula, assim, de um professor que se preparou, que tem experiência para contar. E não é só o conteúdo, mas eu acho que numa sala de aula, um professor universitário, ele reparte um pouco de si, da trajetória dele. Eu acho isso uma das experiências mais bonitas que se tem na educação, esse compartilhamento da vivência, né? Lucas está na sala de aula agora, né, Lucas? Como professor, do outro lado da sala de aula também pode comentar um pouquinho disso. Mas, assim, a gente aprende dos livros, tem gente que aprende sozinho, tem gente que aprende... Hoje, a educação está tão disponível nas plataformas de internet, não tem desculpa. Você pode frequentar uma universidade americana, australiana, europeia, da sua casa, sabe? E às vezes grátis. Né? Agora, a gente está falando desse conceito, para entrar mais no assunto de hoje, de educação continuada. O que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer mesmo que eu vou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado? Ou tem mais a ver com a essência do que está por trás disso? Bem, não há muito tempo, se a gente parar para pensar um pouco, os profissionais, eles não tinham aquela preocupação constante da atualização da sua área de conhecimento. Antigamente, as pessoas que possuíam alguma titulação ou eram ativas no mercado, né, elas tentavam manter ligação com algum sindicato ou até mesmo alguma associação para manter aquele ato social de ter comunicação com outros profissionais da mesma área, compartilhar experiências profissionais, isso sem nenhuma intenção de que aquilo pudesse valer como algo de complementação do seu currículo, né? Hoje nós estamos num cenário totalmente ao contrário do que é hoje, né? Hoje nós temos empresas que exigem uma quantidade mínima dessas atualizações que eles chamam de manutenção da habilidade profissional. E nós temos algumas categorias, por exemplo, eu sou professor universitário e o próprio Ministério da Educação ele exige que um professor universitário ele tem que ter uma publicação mínima, uma quantidade de publicação mínima, que são chamadas de atualizações pedagógicas, né? Então, isso, em alguns pontos, também tem tornado como motivação para bonificação salarial, crescimento em carreiras. E hoje, essa questão da educação continuada se tornou um aprimoramento intelectual. E hoje, nós estamos bem mais preocupados com o currículo. Infelizmente, de toda forma, eu não concordo 100% de que eu possa medir a capacidade de um profissional pelo currículo Lattes, porque eu sou a favor da qualidade e não da quantidade. Então... Hoje tem essa preocupação, né? A gente mede a capacidade profissional do cara pelo currículo que ele tem lá. Nossa, ele já tem tantos mestrados, um doutorado, já fez tanta coisa, mas será que ele é capaz de passar aquilo que ele aprendeu? Será que ele é eficiente ao ponto da quantidade de material que ele tem produzido? Lucas, deixa eu só falar o que é o Lattes, porque eu até entrar no mestrado eu não sabia o que é o Lattes. O Lattes, minha gente, é o Facebook do nerd. Ok. Lá ele coloca, é uma plataforma chamada Lattes, que você precisa fazer, Alessandro Eugênio, colocar ali tudo que você fez em termos acadêmicos, publicação, é publicação em revista ou periódico acadêmico, não é publicação no Facebook. Isso não está valendo, infelizmente, não está valendo. Mas assim, Facebook artigos, seja textão, não serve. Não pode, não serve, infelizmente. Tem que ser... tem um monte de doutor por aí, né? Com certeza. Mas assim, isso é importante porque é uma maneira, são mecanismos sérios, acadêmicos, que podem te conferir validade daquilo que você
aprende e, enfim, pode reverberar para outras pessoas também aprenderem com você, né? O Dr. Lucas falou uma coisa muito interessante, que nem sempre você pode avaliar um profissional pelo currículo dele propriamente dito. Só que tem muita gente que está começando agora nos estudos, está pensando assim, não, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, não sabe por que vai fazer, mas acha que aquilo vai trazer um certo reconhecimento. Até que ponto vocês acham que o reconhecimento esperado representa a sua qualidade como profissional? Eu vejo hoje um mestrado, uma pós-graduação, quer seja ela lato sensu ou stricto sensu, como um ponto diferencial. Quando eu era menor, quando eu era criança, quando alguém me dizia que tinha uma faculdade, um ensino superior, a gente tirava até o chapéu. Nossa, tem um ensino superior. Hoje, o acesso, devido às facilidades, processos que hoje facilitaram o acesso à universidade, fizeram que diversas pessoas tivessem uma graduação. E hoje, no mercado, principalmente na minha área, que é engenharia civil, posso dizer que é um mercado saturado. Antigamente era um mercado que tinha uma retribuição financeira bem considerável, hoje nós temos diversos engenheiros civis formados. E a gente precisa ter esse diferencial. E às vezes, mesmo não sendo a maneira considerada como a principal diferença, mas eu acho que possa ser um a mais, né? Que ela diferencia entre um outro profissional. E com isso, essas especializações, esse mestrado, doutorado, você se aprofunda numa área específica, você se torna conhecedor daquele aspecto, assim, e isso é um diferencial. E eu acho, então, assim, a partir do momento, será que eu preciso fazer um mestrado? Depende do seu objetivo, entendeu? E muita gente acha que o mestrado é só para quem quer dar aula, não. O mestrado é para você ser mestre em um assunto específico. E tanto hoje em concursos públicos, processos seletivos, se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, você tem uma bonificação salarial. Então hoje eu vejo um mestrado e um doutorado como um diferencial, para você mostrar que, mesmo você tendo uma graduação, você tem algo a mais a contribuir num determinado assunto ou numa determinada área. E a gente está começando a entender um pouquinho mais esse conceito, mas vocês que estão ali do outro lado, que sempre estão conectados nas nossas redes sociais, que estão aparecendo agora na tela também, se estão conectados, vocês já ouviram perguntas lá nas nossas redes sociais sobre este tema de hoje, né? Vamos ver o que vocês responderam sobre esse conceito de educação continuada. A gente vai para a escola, depois para a faculdade e em seguida, que tal fazer um curso, uma pós, um mestrado? São tantas opções, né? Você acha importante estudar sempre? Como você se mantém atualizado? Olha o que a galera respondeu. Davi Castro, penso em fazer cursos, mas meu sonho é trabalhar com audiovisual ou cinema. Legal, corre atrás. TTR Tati, estudar sempre. Estou no MBA e quero fazer um mestrado com olho no doutorado. Olha só, ótimos sonhos. João Serrota. Não importa a idade para se manter bem informado. Tem que estudar e ler sempre. Verdade. Jéssica Sete Siki. Sou graduada. Sempre há algo a aprender. Penso em fazer pós ou, quem sabe, outra graduação. Ótimo, isso aí. João Serrota. Uma piada interessante diz que o estudo é tão importante que até a queimadura tem o 3º grau. Isso aí, gostei. Grazi 8333. Sim, estudo é conhecimento e conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Boa! Tatiana 4384. Hoje a sociedade exige. Se você não tem uma faculdade, você é discriminada. Eu, por exemplo, estou super desatualizada. Vamos correr atrás do prejuízo, Tati. Andrés Arantes SC. Com certeza, é necessário sempre se atualizar. E, infelizmente, o montante de informações é bem maior do que a nossa capacidade de manter a atualização. Vou iniciar o doutorado em genética e biologia molecular. E nessa área, não tem como parar com o que já sabe. É complicado mesmo. Bem Mangala. Estudar é um dom. Aprender novas coisas é uma aventura que sempre sonhei desde pequeno. Mesmo tendo terminado a faculdade e sem recursos para outras titulações, procuro ler muito para compensar. A leitura é essencial mesmo, viu, bem? E aí estavam os comentários do pessoal nas redes sociais, olha só. Eu desafio, né, para vários essa questão do, puxa, eu não consigo continuar estudando, como a gente falou ali, não tem recursos para eu fazer um mestrado, um doutorado. Vocês acham que, por exemplo, essa questão dos recursos é uma limitação? E no caso, uma atitude de procura, de correr atrás, pode compensar isso de alguma forma ou não? Como vocês acham?
A meu ver, eu acho que essa questão da limitação financeira pode ser algo que possa vir interferir, mas não serve como uma justificativa para não correr atrás do sonho, entendeu? Como eu já mencionei, eu vim de uma família muito humilde, a localização onde eu residia não era nada favorável para chegar onde eu estou hoje, e a questão de objetivo, traçar o objetivo de vida, né? Como já mencionei, existem diversas formas de você ingressar hoje numa graduação, diversos auxílios financeiros também, até alguns outros auxílios aí também, mas questão de objetivo. Meu pai sempre disse para mim o seguinte: quem quer dá um jeito, né? Independente da circunstância, você vai utilizar aquele tropeço para você levantar e aprender que ali não é mais o caminho que você deve percorrer. Então, eu sempre tomei isso como objetivo de vida. E se eu dependesse 100% de ter que estudar, fazer um mestrado, doutorado em uma universidade privada, certamente não iria conseguir. Existem universidades renomadas, mesmo não sendo privadas, públicas, estaduais, que favorecem a questão de preparar, né? São muitos procurando o objetivo, principalmente, geralmente algumas pessoas procuram um mestrado, um doutorado, quando o mercado dá uma esfriada, né? Não tem mais espaço, eu vou estudar, vou me especializar. Então, é só se preparar, o meu objetivo é aquele e eu vou até o final. Assim, Gia, pelo que eu vi nessa minha curta trajetória acadêmica, o dinheiro pode ser um problema, porque muita gente precisa trabalhar para sobreviver. E o mestrado ou doutorado, principalmente numa universidade pública, te exige muito. Não dá para dizer assim, você vai conseguir tocar tranquilamente. Tem muita gente, herói e heroína, que consegue fazer isso. Com família, com emprego. Eu achei que eu fosse infartar. Entende? Eu tive que fazer a dura escolha. Continuo para fazer um mestrado decentemente, com dignidade, vou ter que me dedicar aos estudos inteiramente, ou continuo trabalhando. Graças a Deus, ganhei uma bolsa da CAPES, que você tem agências de fomento, né? Como a CAPES, o CNPq, a FAPESP, que te dão auxílio para você estudar. E muita gente se dedica, mas assim, para você trabalhar e estudar, fazendo um mestrado, porque é um volume de leitura muito grande. E eu não tinha um background muito grande, porque as pessoas elas falam, tem que se atualizar. Mas, na verdade, em algumas áreas, você tem que retroceder, você tem que beber lá em fontes primárias, você tem que entender qual era a escola de pensamento dos caras. Porque ninguém constrói um pensamento acadêmico totalmente novo do nada. A gente se apoia nos ombros das pessoas que vieram antes de nós. E eu não tinha esse arcabouço, todo esse repertório acadêmico. Então, eu tive que correr atrás de verdade. E, para isso, você precisa de tempo. Mais do que dinheiro, você precisa de tempo, né? E a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas agora temos que ir a um breve intervalo. A conversa está legal, fica aí ligado. Já já estamos de volta.